Meus irmãos, a graça e a paz vos seja multiplicado. Estamos de volta aqui com o segundo período da nossa nona aula. Segunda parte aqui, falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. É a segunda parte, estamos na página 39. No ponto 10, vamos falar sobre a Bíblia, dá uma definição clara sobre a doutrina da preservação do crente. Vamos entrar nesta aula agora. A Bíblia dá uma definição clara sobre a doutrina da preservação do crente. O Espírito Santo quer também nesta questão guiar-nos em toda a verdade, pois em João 16 e 13 lá vai dizer que o Espírito de Deus ele nos guia em toda a verdade. A Bíblia ensina que a preservação depende do poder de Deus, com a atitude do crente em permanecer em Jesus. Vejamos que tanto o Senhor Jesus Cristo como os apóstolos falaram sobre este assunto. Então, a preservação do crente na salvação, ela acontece pelo poder de Deus e pelo esforço do crente também. E o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre isso, sobre este assunto. Vamos ver aqui, letra A. Jesus escreveu à igreja em Filadélfia. Vamos ver primeiro Jesus falando, né? Sobre a igreja em Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Na hora. Eu te guardarei da hora da tentação. Apocalipse 3 e 10. Lembra confirmar? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Jesus vinculou a guarda da sua palavra ao seu poder protetor quando... Não, eu estou errado aqui. Perdão, vamos continuar. Jesus vinculou a guarda da sua palavra ao seu poder protetor. Quando se referiu ao seu poder de guardar os crentes, as suas ovelhas, ele diz: ninguém as arrebatará da mão da minha mão, e acrescentou: ninguém pode as arrebatar da mão do meu Pai, que quer dizer, ninguém tem o poder de nos tirar da mão de Deus, se permanecermos fiéis a Ele. Ninguém tem poder de nos tirar das mãos de Deus, mas se nós permanecermos fiéis a Ele. Se nós formos infiéis, aí nós corremos o risco de alguém, esse alguém é o inimigo, nos arrancar das mãos de Deus. Então vejamos mais um pouco aqui. Esta palavra que eu falei aqui está em João 10, 28 e 29. Não existe um poder na terra ou no inferno que seja capaz de fazer algo contra o poder da mão de Deus e de Jesus. Porém, Jesus advertiu sobre o perigo do próprio crente afastar-se desta proteção. Enquanto nós estivermos nas mãos do Senhor, estamos protegidos. Mas Jesus adverte ao crente
a tomar cuidado para não se afastar-se desta proteção. Vamos mudar para a página de número 40. Jesus advertiu a seus discípulos quando vários dos que haviam crido voltaram atrás e não mais andavam com ele. João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quereis-vos também retirar-vos? Foi uma pergunta que Jesus fez. Quereis-vos também? Alguns dos discípulos chegaram e falaram assim: Jesus, Senhor, olha, duro é o discurso que o Senhor está falando com essa multidão. O discurso está muito duro. Dura esta palavra. Está todo mundo indo embora, deixando o Senhor sozinho. Jesus vira para aqueles discípulos e diz assim: olha, quereis retirar-vos também com eles? Mas alguém disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Vemos que se um crente voluntariamente sair da mão do Senhor, ele perde a sua salvação. Que Deus nos guarde que isto não venha acontecer conosco. Letra B. Paulo escreveu: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de quem é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 de Timóteo 1, versículo 12. E continua na mesma epístola: acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Paulo referiu-se ao poder guardador de Deus, que é o fator principal da nossa permanência na fé. Por isso, exortou os crentes a guardarem o depósito que lhes havia sido confiado. 1 de Timóteo 6:20 e 2 Timóteo 1:14. 1 Timóteo 6:20. 6:20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Completar aí 2 Timóteos 1:14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo disse ainda: o Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo, tá? Em 1 Tessalonicenses 5:23, e ordena: conserva-te a si mesmo puro. Em 1 Timóteo 5:22. O crente deve confiar em Deus. Salmo 37, versículo 5. Salmo 125, versículo 1. Só este dá: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. E como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Mas também devemos ter cuidado de nós mesmos. 1 Timóteo 4,16. Portanto, leia. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Atos 28:20. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar,
porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, do versículo 34 ao 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. 2 de João, versículo 8. Segunda de João, Versículo 8. versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém. Letra C. Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre o ataque de Satanás contra eles, não se expressou, já sois salvos e jamais podereis cair. Foi pelo contrário, aconselho-os dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes e para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Efésios 6, do 10 ao 15. Neste conselho, Paulo destacou bem o valor indispensável do poder de Deus, a verdadeira fonte da vitória e da perseverança. Então vemos aqui o poder de Deus, quando nós procuramos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, então nós somos revestidos de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo e para resistir também os dias maus. E Paulo diz, havendo feito tudo isto, fica firme, quer dizer, fica inabalável, não cai não fraqueja não, inabalável. Neste conselho, Paulo destacou bem o valor indispensável do poder de Deus, a verdadeira fonte da vitória e da perseverança. Mas ele também salientou a responsabilidade do crente se revestir daquilo que Deus lhe entregou para a sua defesa. Deus nos entregou várias armas para a nossa defesa espiritual, e nós temos que apoderar, nós temos que tomar posse dessas armas, armaduras que o Senhor, Ele nos concedeu para nos dar vitória espiritual. As diferentes partes da armadura de Deus representam aquilo que Jesus dá a todos os que se unem a Ele, cingidos na verdade e vestidos da couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,
de 13 ao 17. Qualquer crente pode receber isso pela fé em Jesus Cristo. Cumpre-se aqui a palavra: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 aos Coríntios 15, 57. Letra D. O apóstolo Pedro também enfatizou ambos os lados da doutrina da preservação. Ele escreveu: mediante a fé estais guardados na virtude de Deus. 1 Pedro 1, 5. Ele se refere tanto à virtude de Deus quanto ao principal fato de guardar, que é a responsabilidade que cada crente tem em viver esta virtude pela fé, pois sem fé essa virtude nada se aproveita. A Bíblia diz: não por força nem por violência, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4 e 6. É pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. O caminho certo para preservar o crente na salvação é mediante a fé guardada da virtude de Deus para a salvação, já preste a se revelar no último tempo. 1 Pedro 1,5. Assim chegamos lá. 1 Pedro 1,5. Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém. Ponto 11. A Bíblia mostra o caminho de arrependimento e do perdão. Para o crente guardar-se no caminho da salvação, importa que ande na luz, como o Senhor Jesus na luz está. Então a palavra do Senhor diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e na verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1, do 7 ao 9. Então, se nós andarmos na luz, como Jesus na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é a palavra de levantamento e de confiança para nós que estamos seguindo o caminho da verdade. A atitude normal é o crente não pecar. Mas, como não existe ninguém que não peca, então a Bíblia diz assim: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, de 1 a 6.
Jesus viu falhas graves nas igrejas da Ásia Menor que constituíam perigo e ameaças de morte espiritual e perda do castiçal, quer dizer, ser lançado para fora da igreja, né? Apocalipse 3:1. O próprio Jesus disse que batalharia contra elas, contra as igrejas. Apocalipse 2:16. Todavia, Jesus não ensinou às igrejas que, sendo já... Vamos passar de página aqui, página 41. Jesus adverte as igrejas que, sendo já uma vez salvas, estaria salva para sempre? Não. Jesus não advertiu aquelas igrejas que uma vez salva, salva para sempre. Foi ao contrário. Ele advertiu ao contrário, que aquela igreja dizendo que elas teriam que se arrepender. Arrepende-te, arrepende-te. O caminho para voltarmos a Deus é o arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação, não tem perdão, né? Não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Pecou, tem que arrepender e tem que parar de praticar o pecado. Apocalipse 2:5, 16, 21, Apocalipse 3, versículo 3 e 19. Um crente que vigia e se arrepende de qualquer falta cometida, observada, a sua alma lava no sangue de Jesus. Lava no sangue de Jesus e, confiando no poder de Deus, podemos permanecer no caminho do Senhor até o fim. E lá no fim nós alcançaremos a nossa salvação e a nossa vitória. Para a última doutrina dessa apostila, estamos chegando no final. Vamos finalizar aqui agora esse estudo de soteriologia, a doutrina da salvação. Estamos chegando no final. Vamos falar sobre a última doutrina da salvação, que é a glorificação. A glorificação do nosso corpo para o arrebatamento. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é glorificação? Vamos ver primeiro, definir o que é glorificar. Glorificar significa honrar, dar glória. Deus, em seu plano de salvação, manifestou a sua glória através de Cristo Jesus. O pecador pode experimentar essa manifestação pelo Espírito Santo. O ato final do processo da salvação será a glorificação do crente por Deus. Deus vai nos glorificar. Se nós mantermos fiéis até o fim, Deus vai nos glorificar. E isto é maravilhoso. Isto é glorioso. Isto é muito mais que glorioso. Nós recebermos a glorificação do nosso corpo, dada pelo próprio Deus. A glória de Deus em nós, em todo o tempo, demonstra poder, autoridade, virtude e, acima de tudo, consagração. Todas as manifestadas através da fé. A fé foi-nos dada através de Jesus e serve para manter a unidade da igreja. João 17:24. Pai, aqueles que
me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. A glorificação do corpo, como está em Romanos 8:30, que vai dizer assim: e os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor. A glorificação do nosso corpo se dará por ocasião do arrebatamento. A glorificação do nosso corpo, esse corpo aqui, ó, corruptível, mortal, frágil, pecador, ele vai ser transformado, ele vai ser glorificado. Nós corremos atrás de uma perfeição e nós não conseguimos ser perfeito, não conseguimos atingir a varonilidade perfeita, mas no momento do arrebatamento nós vamos conseguir a perfeição, a varonilidade perfeita, e vamos ser glorificados para subir ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Então, glorificação dará por ocasião o arrebatamento. Nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, aleluia. Neste ato se dará a glorificação quando estaremos em um corpo incorruptível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Conhecemos que a glória da roseira é a rosa, e que o de qualquer árvore são os frutos, mas a glória do crente, o que será? O que será a glória do crente? A glória da rosa são as roseiras, a glória de qualquer outras árvores são os frutos. E a glória do crente? Vamos ver? Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não dá nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. As aflições deste tempo presente não dá nem para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Aonde? No porvir. Coisas que os olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e nunca passou pelo coração ou pela imaginação do homem. Foi o que Deus preparou para nós glorificados lá no céu. A glorificação é o resultado de nosso serviço realizado aqui na terra para a obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. O trabalho do cristão deve ser realizado da melhor forma possível, com amor, dedicação, voluntariedade, humildade, alegria, sacrificial, sabedoria e etc. A segurança da salvação. Vamos ver aqui o ponto de vista: calvinismo e arminianismo. Vamos ver aqui primeiro do calvinismo. É possível alguém
que aceitou a Cristo como Salvador cair da graça? Os que seguem a doutrina de Calvino dizem que não. Os que seguem a de Armínio diz que sim. Estudaremos então as duas doutrinas, calvinismo e arminianismo. Vamos para a página de número 42. Vamos ver o que diz a doutrina calvinismo? Vamos ver. A salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a sua salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Romanos 8,35. Isto porque a sua vontade se corrompeu com o pecado. Desta forma, o homem não pode se arrepender sem a ajuda de Deus. Em Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina calvinista ensina que Deus predestinou. Preste atenção. A doutrina calvinista ensina que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Deus é tão injusto assim? Deus é tão mau assim que ele já predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição? A predestinação é o eterno decreto de Deus pelo qual ele decidiu o que será de cada um. Será que Deus ele faria uma coisa dessa? Ele já ia decidir o que seria de cada um que nasce? Ah, esse aqui vai nascer para ir para o inferno. Esse aqui vai nascer para ir para o céu. Esse outro aqui também vai nascer para ir para o inferno. Esse outro aqui também vai nascer para ir para o inferno. Será que Deus faria um negócio desse? Decidir a nossa salvação por nós ou a nossa perdição? Decidir se nós vamos descer perdido ao abismo? Será que Deus faria uma coisa dessa? Sendo que o nosso Deus, o que define o nosso Deus é a palavra chamada amor e justiça. Se Deus fizesse uma coisa dessa, Deus era um Deus sem amor, sem misericórdia e sem justiça. Mas por isso Deus deu ao homem livre arbítrio. Deus deu ao homem livre arbítrio. Deus não decide nada para o homem. Quem decide é o próprio homem, o que ele quer fazer da vida dele. Então, essa é o ponto de vista de doutrina dos calvinistas. Vamos ver dos arminianos, arminianismo. Eles dizem assim: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Aí sim, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por quê? Cristo morreu por todos. Ah, mas os calvinistas dizem que Cristo morreu foi por alguns, porque não vai salvar todos. É claro que Deus não vai salvar todos, porque nem todos querem a salvação. Mas se todos que quererem a salvação, o Senhor vai salvar. Porque sabe o que derruba por terra a doutrina calvinista? Primeiro,
João, capítulo 16, capítulo 3. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e enviou seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, não é alguns não, é todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo, mas para que todo o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal não vem para a luz, com medo das suas obras ser descobertas. Mas aquele que pratica a justiça vem para a luz, para que as suas obras se manifestam na luz. Então, como é que fica aí os calvinistas? Como é que eles vão interpretar isso aí, sendo que é para todos que o Senhor morreu? Vamos ver um outro versículo? Está lá no início de João, capítulo 1. Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Presta atenção agora. Mas todos quanto receberem, quantos receberem, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus, e a todos quantos crerem no seu nome. Como é que os calvinistas ensinam que Deus já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem já nasceu para ir para o céu, quem vai nascer para ir para o inferno? Misericórdia, né? Então aqui, já os arminianismo, a base doutrinária deles já está de acordo com a Bíblia Sagrada, né? Deus a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos, não foi por alguns, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo 2:4. As Escrituras ensinam uma predestinação. Sim, ensina sim. As Escrituras ensinam a predestinação, mas é predestinação individual. Mas não é uma predestinação individual. Deus, predestina a todos os que querem ser salvos. Deus predestina a todos os que querem ser salvos. Portanto, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, não é para alguns homens, não, é para todos os homens, todos, sem distinção de cor, de raça, e sem fazer acepção, que o nosso Deus não é acepcioso. Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Continuamos aqui. Está em Tito 2, versículo 11. O homem pode escolher, cabe ao homem escolher e aceitar a graça de Deus, ou resistir-lhe a graça e rejeitá-la. Cabe ao homem, o homem tem livre-arbítrio. Ele recebe a graça de Deus se ele quiser receber. Se ele não quiser, ele rejeita. Ele recebe a salvação para ir para o céu se ele quiser. Se ele não quiser receber, ele então aceita a perdição eterna e vai para o inferno. Agora, não é Deus que decide isso na vida do homem, não. Os calvinistas aqui
fraquejaram na sua doutrina. O homem pode escolher e aceitar a graça de Deus ou rejeitar e perdição. Seu direito de livre-arbítrio sempre permanecerá. Sempre permanecerá. Amém? Esta é a doutrina da salvação, soteriologia. Aqui termina esta apostila. E depois nós vamos entrar em outra matéria, que nós ainda vamos anunciar. Mas antes disso, nós vamos ter uma aula para fazer revisão da soteriologia, para nós aplicar a disciplina, a prova, tá? Para os alunos. Vamos ficar por aqui então. Parabéns para você que conseguiu terminar estudando conosco a soteriologia. Que Deus abençoe e até a próxima aula.